Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos nos apresentar para esse tempo, entendendo, Senhor, que tudo que temos é o Senhor. Nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, pedir, Espírito Santo, que o Senhor esteja nos conduzindo em tudo que precisamos. Nós precisamos de Ti, Espírito. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos realizar nada, porque tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti. E nós queremos dizer que o Senhor é suficiente. Senhor, eu não sei como cada pessoa chegou aqui, como cada pessoa, Senhor, está no seu coração. Mas a certeza que nós temos é que o Senhor é suficiente na nossa vida. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Como essa canção diz, eu me rendo. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti não conseguimos fazer nada. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, tudo aquilo que a nossa carne quer produzir, toda a força que a nossa carne quer manifestar, nós declaramos em nome de Jesus, essa força nós não precisamos, porque nós estamos firmados na Tua palavra, quando ela diz, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, e na força do seu poder, é na Tua força que nós estamos confiantes. É na Tua força, Senhor, que nós estamos confiantes. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar nas nossas emoções. Toma o Teu lugar na nossa mente. Toma o Teu lugar, Senhor, na nossa vontade. Não há nada que possamos produzir se não for no Senhor. É na nossa fraqueza que o Teu poder se manifesta. Por isso nós queremos reconhecer, independente do que passamos durante todo esse dia, nós reconhecemos a Tua grandeza, nós reconhecemos o Teu poder, nós reconhecemos a Tua graça, Senhor, e nós nos disponibilizamos. Fortalece-nos. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Levante as suas mãos. Nesse momento de adoração, se renda a Ele. Talvez você tenha chegado aqui enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades. Talvez você esteja sendo bombardeado na sua mente. O Espírito Santo, que vive dentro de você, Ele quer que você apenas diga, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta, Senhor. Ajuda-me. Eu preciso de Ti. Ajuda-me, Senhor. Eu não consigo sozinho. Consagra a Ele a sua mente. Consagra a Ele a sua vontade. Consagra a Ele os seus sentimentos. Diga para Ele, Senhor, eu não estou dando conta de algo. Talvez hoje você esteja aqui numa luta tão tremenda, enfrentando tantas dificuldades. E o Senhor está dizendo, é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, que o meu poder se manifesta. Mas para que Ele possa fazer, você precisa reconhecer que você não consegue. Diga isso para Ele. Em nome de Jesus. Espírito Santo, talvez aqui alguém esteja lutando com remédios, alguém esteja lutando, Senhor, com uma dificuldade dentro do seu lar. Nós nos achegamos
confiando não naquilo que podemos produzir, mas confiando na tua graça, confiando naquilo que o Senhor já está fazendo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque nós temos a certeza de que teu amor é suficiente para nos abraçar, nos envolver, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que chegou a essa live, cada pessoa, Senhor, que tem se disponibilizado dia após dia a aprender mais. Muitos aqui, Senhor, talvez já poderiam estar dizendo, eu não preciso mais aprender. Mas a humildade, Senhor, está em sempre entender que algo pode ser acrescentado, que algo pode ser aperfeiçoado, que algo pode ser revelado. Que algo pode ser liberado, que na autoridade do nome de Jesus, que a presença de Deus, que a vontade de Deus comece a encher cada vez mais o seu coração, que seu coração se encha de alegria, que seu coração se encha de certeza de que o amor de Deus na sua vida não é condicional, que o amor de Deus na sua vida ele é integral. E esse amor, ele te capacita dia após dia a se entregar a essa vontade. Então se entregue a essa vontade. Se entregue. O diabo muitas vezes ele quer trabalhar para que você não acredite no que Deus tem na sua vida. Mas eu quero dizer que se o diabo está investindo na sua vida, é porque você, dentro de você, há depósitos sobrenaturais. Há depósitos, há um plano sobrenatural no nome de Jesus. O diabo não investiria em algo que não lhe oferecesse algo que não lhe oferecesse perigo. Então, se ele está investindo na sua vida, é porque você é alguém perigoso no reino de Deus. Sabe, declare, eu sou alguém que ofereço perigo ao império das trevas. O que Deus depositou em mim não é pouco, mas é exatamente aquilo que Deus precisa para esse tempo, no nome de Jesus. Amém? Graça e paz, família. Como é que vocês estão? Tudo bem? Amém? Está todo mundo aí? Todo mundo Amém, viva? graças a Deus. Graça e Glória a paz, graça Deus. graça e paz. Graça e paz, Gisele, Amém. graça e paz a todos, Marcondes aí, glória a Deus. Amém. Todo mundo aí participando. Oi. Eu vou entrar pelo computador, você me aceita novamente? Eu acho que se você entrar, é Mário que está falando? Mas é para mim, é porque eu gosto de botar no computador. Ah, eu acho que já entrou, Tia Ruth, já entrou. Já está aqui. Apóstolo, o volume está muito baixo, o som. Tá baixo? Tá baixo, pessoal, para todo mundo? Eu estou escutando bem. Tá escutando bem? Não é o seu aí não, Rê? Vou ver aqui. Isso, porque o seu som tá bom para mim. Tá todo Eu mundo estou bem? ouvindo bem. Beleza. Era aqui. Ah, é aí? Beleza, então. Pessoal, estamos hoje terminando uma matéria, que é a matéria de liderança, né? É um módulo básico de liderança, trata de alguns assuntos pertinentes a essa missão que envolve a todos nós, porque de alguma forma todos nós exercemos liderança, ok? Dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, nós somos impelidos, nós somos chamados a exercer liderança, e dentro da igreja não é diferente. Todos nós, em algum momento, podemos ser colocados à prova, ser convidados, né, pelo Senhor, através da vida de um líder, a exercer liderança. E hoje nós estamos
finalizando esse pequeno módulo, né, de 8 lições, na verdade, 8 lições. Hoje nós vamos falar sobre a lição 7 e a lição 8, tá bom? E a gente vai falar exatamente sobre algo que eu tenho a certeza que todo mundo aqui tem pavor. E nós vamos falar sobre oratória, né? Os desafios da oratória. Eu creio que todo mundo aqui já teve aquele nervoso quando falaram assim, você vai dar a palavra de oferta, você vai dar a palavra na célula, ou você, no aniversário de alguém, eu quero que você dê uma palavra. Tenho certeza que todo mundo já tremeu em alguma oportunidade, e a gente vai tentar aqui, de alguma forma, minimizar esses temores. Na verdade, gente, a gente teme exatamente porque a gente não tem a prática, ok? Porque você só desenvolve algo praticando, tá bom? Então é importante que você se permita ser desafiado, tudo bem? Eu tenho a certeza que todo mundo aqui não gosta de ouvir a sua voz no microfone. Quantos aqui já tiveram esse problema? Ouvir sua voz e falar assim, meu Deus, como a minha voz é feia no microfone. Gente, todo mundo passa por isso. Por quê? Porque a gente não está acostumado a ouvir a nossa voz amplificada e também com modulações diferentes, ok? Porque quando passa pelo aparelho, né, pelo sistema de som, a nossa voz ela recebe um tratamento de modulação de grave, de agudo, dos médios. Então, quando a voz sai no microfone, a gente tem uma dificuldade gigantesca, porque não parece em nada com a nossa voz que a gente recebe aqui no tímpano, né? No ouvido. E aí a gente fica apavorado porque a gente fica pensando, o que as pessoas estão pensando da minha voz? E eu quero dizer para você que quando uma pessoa ela está te ouvindo, o que menos ela está se importando é com a sua voz. Tudo bem? Existem outros fatores que são muito mais perceptíveis a quem está te ouvindo, né, e te vendo primeiramente, porque primeiro as pessoas te veem e depois elas te ouvem. Existem outros sinais, outras questões que são muito mais importantes do que exatamente o timbre da sua voz, né, como a sua voz sai no microfone. Então, eu quero dizer para você, não fica apavorado quando você fala ao microfone, porque a gente precisa tratar de outras questões, tudo bem? E aí você pode ficar muito incomodado dizendo, apóstolo, quando eu falo no microfone, né, ou falo na célula, eu gesticulo muito, eu faço caras e bocas, e eu quero dizer para você, gente, que eu sou uma pessoa muito caricata, né? Eu faço muitas caretas, eu me expresso muito com o rosto, e eu fui diminuindo essa questão das expressões faciais quando eu comecei a gravar live. Então, quando eu comecei a me ver, a primeira vez que eu fiz a live, primeiro eu odiei, né? Eu odiei porque eu fiquei olhando, eu falei, rapaz, por que eu fiz essa careta? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Né? Por que eu mexi tanto com a mão? E, gente, isso é normal, tá? À medida que você vai se vendo, é importante você se ver. Eu sei que dá um incômodo quando a gente vai se ver, quando a gente vai se ouvir, porque a gente tem aí um senso, né, um padrão muito alto, e a gente começa a se criticar ao extremo. E eu quero dizer para você que isso é normal, porém, a gente precisa se criticar, até para a gente poder melhorar, até para a gente poder aperfeiçoar a nossa oratória e também a maneira como a gente se apresenta diante das pessoas. Tudo bem? Então, na apostila, no capítulo 7 e capítulo 8, a gente vai tratar exatamente dessas questões que tantas vezes incomoda as pessoas que estão nos ouvindo. Tudo bem? E que, como eu disse, primeiro estão nos vendo. Tudo bem? Aí você fala assim, apóstolo, eu não tenho pretensão nenhuma de
de falar no microfone, eu não nem gosto de falar no microfone, ok, eu entendo isso, mas você precisa estar preparado, tá bom? É importante, a palavra de Deus diz que o obreiro aprovado é aquele que está preparado, sendo conhecedor da palavra e tendo algum depósito para liberar sobre a vida das pessoas. Então você não vai poder colocar um pano na sua cabeça e dizer, ó, só me ouçam. Não, você vai ter que se expressar, você vai ter que falar, então é muito importante que você esteja preparado para lidar com as demandas que se apresentarem, porque com certeza Deus quer te usar, Deus quer falar através de você, amém? Pessoas são curadas, pessoas são tocadas através de outras pessoas, então é muito importante que você se coloque à disposição para aprender e estar preparado, ok? Então vamos lá, gente. Página 41, tudo bem? E aqui, nessa primeira lição, que fala sobre oratória, né, a arte de falar em público, fala exatamente do desafio de Moisés. Porque Moisés, ele tinha uma dificuldade para falar. Nós não podemos afirmar que Moisés era gago, mas é claro, né, até através do diálogo dele com Deus, que ele tinha uma dificuldade. Não sabemos se era uma timidez, não sabemos se era gagueira, não sabemos se ele não gostava de ouvir a sua voz, enfim. Mas com certeza Moisés, ele tinha uma dificuldade. E Deus, você percebe que Deus está sempre incentivando, encorajando Moisés a não abrir mão do seu chamado, a não abrir mão daquilo que Deus queria fazer através dele, por causa dessa dificuldade, por causa dessa debilidade. Até que chega um momento que o que Deus faz? Deus diz, olha, Moisés, beleza, eu vou mandar o seu irmão com você. Essa, gente, não era a vontade de Deus, tá? A vontade de Deus é que Moisés fosse capacitado por ele. Porque presta atenção numa coisa, quando Deus te chama, isso deve ficar muito claro na nossa cabeça. Gente, quando Deus nos chama, ele já conhece todas as nossas debilidades. Tudo bem? Existe uma coisa diante de Deus, uma capacidade que Deus tem, chamada presciência. O que é presciência ou presciência? Deus, ele tem um conhecimento do nosso passado, presente e futuro. Então, para Deus, sempre é presente. Então, quando Deus chama você, ele não está olhando para você hoje. Ele está olhando para você lá no futuro. Só que ele está olhando a partir da capacidade que ele mesmo vai lhe dar. Agora, quando que você é capacitado? Você é capacitado pela fé. E o que é ser capacitado pela fé? É você confiar de que o chamado de Deus já traz consigo toda a capacitação necessária que você precisa. E aí é aquela coisa, é você se lançar e dizer, Senhor, não me sinto capaz, mas estou caminhando pela fé, estou confiando na capacitação que o Senhor vai liberar sobre mim. Ok? E o Senhor, o que ele vai fazendo? Ele vai revelando essa capacitação. Por quê? Porque quando a gente começa o nosso chamado, a gente começa pela carne. A gente começa tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então a gente começa no esforço, a gente começa tentando produzir algo, e aí o primeiro momento, ele é muito engraçado, porque o primeiro momento é um momento de frustração. E por que o momento de frustração, gente, precisa acontecer? O momento de frustração precisa acontecer para que você entenda que não é você quem faz, mas é Deus. E aí você começa a lidar com a dinâmica de Deus, que é você se frustrar, para que você pare de exercer o seu chamado na carne e você comece a exercer o seu chamado no Espírito, sendo capacitado pelo Espírito. Beleza? Então, você começa na carne, mas você precisa, pouco a pouco, ir migrando. Gente, presta atenção em algo. Deus não tem problema com essas questões nossas, essas nossas carnalidades. Deus tem problema com a nossa insistência em nos manter na carne.
Tudo bem? Então, a questão de Deus não é você manifestar a carnalidade. A questão de Deus é você insistir em se manter sendo uma pessoa infantil, ser uma pessoa carnal. Tudo bem? Então, você vai perceber que quando você faz, você vai ficar nervoso, você vai tentar dar o melhor de si, mas você precisa dizer, Senhor, eu vou dar o melhor de mim, mas eu quero confiar em Ti, eu quero ser capacitado pelo Senhor, sem Ti eu não posso fazer, sem Ti eu não consigo. E você vai sentir o Espírito Santo te capacitando e te conduzindo, Ele falando dentro de você, fala isso, fala aquilo, não diga isso, fale dessa maneira. E aí é quando você começa a se acalmar e depender dele, você começa a viver pelo Espírito. Amém? Isso é viver pela fé. É você corresponder ao Espírito confiando naquilo que ele pode fazer através de você. Você é apenas o canal. Tudo bem? Amém? Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui, falando a respeito de Moisés, que Moisés tinha uma fragilidade na sua oratória, mas Moisés tenta de todas as maneiras com que Deus levante alguém. E aí Deus levanta o seu irmão Arão, sendo que essa não era a vontade de Deus. E aí, por favor, se submeta à vontade de Deus para que o Senhor te conduza. Tudo bem? E aí Deus levanta o porta-voz. Eu quero que a gente leia aqui, né, Lucas capítulo 2, verso 47, aqui bem no finalzinho da apostila, tudo bem? Gente, eu não vou ficar lendo a apostila, porque senão era só você ler em casa, tudo bem? Então eu vou tentar falar mais e depois você lê a apostila para que você possa ter mais propriedade daquilo que a gente está falando aqui, tudo bem? Então olha o que diz aqui em Lucas 2,47. Lucas 2,47 diz assim, ó, todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. O interessante, porque no versículo 46, diz assim, ó, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Você percebe no ministério de Jesus uma oratória muito eloquente. E a gente sabe, gente, que o Espírito Santo, ele nos capacita. Sendo que Jesus também foi treinado. Você percebe aqui que Jesus, ele ouvia e também interrogava. É muito importante que quando alguém lhe desafiar a dar uma palavra, seja na palavra de oferta, seja na célula, ou até mesmo no aniversário, que você procure alguém que você perceba que sabe mais que você, alguém que possa lhe ajudar, e você peça uma coisa chamada feedback. O que é um feedback, gente? Feedback são retornos. Tudo bem? Então é muito importante que você sempre se permita ser avaliado, ok? Avaliado teologicamente, avaliado na sua pregação, avaliado na sua oratória, avaliado na sua postura, tudo bem? É muito importante que a gente se permita, ok? Você dá uma palavra, peça para o pastor, peça para o seu líder, peça para alguém, para dizer assim, olha, o que eu disse de errado? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso aperfeiçoar? Tudo bem? Por quê, gente? Porque se a gente não pedir esse feedback, se a gente não for criticado, e é importante que a gente tenha isso em mente, que não existe crítica destrutiva ou crítica construtiva. Crítica é crítica e ponto final. E quem vai determinar se ela é construtiva ou destrutiva é você, porque alguém, de uma maneira muito maliciosa, pode lhe fazer uma crítica até destrutiva. Mas você vai pegar aquilo e dizer, cara, o que essa pessoa está dizendo que realmente, assim, pode colaborar comigo? Ok? E aí você vai pegar aquela crítica, você vai melhorar, você vai aperfeiçoar, ok? Não tenha medo de perguntar. Antes de você pregar, existe uma coisa bem legal. Antes de você pregar, você constrói a sua pregação, ok? Ou aquilo que Deus colocou no seu coração.
e peça alguém para avaliar antes. Tudo bem? Mande para alguém, para que alguém avalie antes. Olha, eu quero falar sobre isso. Você pode dar uma olhadinha? Você pode me dar um toque a respeito? Por quê? Porque muitas pessoas elas podem cooperar para o aperfeiçoamento daquilo que você quer falar. Se você ainda não tem segurança, né, até para poder fazer uma análise teológica mais precisa, peça que sempre alguém faça uma avaliação para você, né? Hoje nesse próximo final de semana, vai ser minha última prova, né, no curso de turismo. E aí tem alguns assuntos que eu domino, e uma amiga minha mandou um texto pedindo para que eu fizesse uma avaliação. E aí eu fiz a avaliação, dei o feedback para ela. Isso é importante. Por quê? Porque você está se submetendo a alguém que você acredita ter um conhecimento um pouco mais apurado do que o seu, e não acha que você não tem nada para dar para as pessoas, porque todo mundo tem alguma coisa para dar, tá bom? Não acho que você... eu sou uma pessoa incapaz. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa falsa humildade. Tudo bem? Eu sou incapaz. Não. Eu sei que eu posso melhorar, eu sei que eu posso crescer, eu sei que existem pessoas melhores em conhecimento, mas o que eu tenho talvez possa ajudar alguém. Ok? Você tem alguma coisa para dar. Você tem alguma coisa para oferecer. Não se coloque em um lugar que Deus não lhe colocou. Tudo bem? Você é alguém que pode crescer e não acho que ninguém é mais inteligente que você. Você é uma pessoa que apenas precisa desenvolver. Tudo bem? Então é importante que a gente se coloque nesse lugar de desenvolvimento. Desenvolvimento do quê, apóstolo? Desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento daquilo que a gente já carrega e daquilo que a gente pode melhorar. Beleza? Tudo bem? Então, é interessante que Jesus, o que ele vai fazendo? Desde os 12 anos de idade, Jesus ele já vai se submetendo aos mestres e ele vai aperfeiçoando a sua oratória. Quando ele chega aos 30 anos de idade, tem o Espírito Santo? Tem, mas ele já tinha se submetido a processo de aperfeiçoamento. Então é importante que a gente entenda, o ministério de Jesus ele foi construído, ok? Dos 12 anos de idade até os 30 anos, Jesus vai se submetendo a processos de construção. Ele tinha a sua natureza divina, ele tinha o Espírito Santo, como a gente percebe lá no Jordão, quando o Espírito Santo, ele é o primeiro homem, né, a receber aí o Espírito, e a gente percebe aí uma capacitação sobrenatural. Mas Jesus também tinha um preparo que o próprio Deus planejou que ele passasse para que ele pudesse fazer tudo com muita excelência. Então, nunca esqueça que o tempo de preparação sempre é maior do que o tempo de manifestação. Tudo bem, pessoal? Até aqui, beleza? Tudo bem? Então, olha o que diz aqui em Lucas 2, versículo 52. Diz assim, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Olha só, Jesus aprendendo a lidar com a graça de Deus, com o favor que estava sobre ele. Nós também precisamos aprender a lidar com a graça, ok? Estar sobre os cuidados da graça, aprender a lidar com a unção que está sobre as nossas vidas. A gente precisa. Para quê? Para que a gente pare de caminhar na carne e comece a caminhar no Espírito. Vamos lá? Vamos lá, a gente falar sobre comunicação. Aqui tem uma definição bem interessante, estou na página 42, sobre comunicação, que diz assim, comunicação é o processo de criar e compartilhar significados através da transmissão e troca dos símbolos. Tudo bem? Símbolos também, gente, tem uma outra palavra que são signos. Signos é a mesma coisa que símbolos, sinais.
Tudo bem? Então, quando você ouve falar sobre signo, gente, não é aquela mentalidade de signo de maneira esotérica. Signo são sinais. Então, as estrelas também são sinais que Deus deixou para nós nos céus, que aí muitas pessoas utilizaram de uma maneira esotérica, de uma maneira mística, ok? Que não tem nada a ver com o que nós acreditamos. Tudo bem? E aí diz assim, ó, este processo requer uma interação entre as pessoas, e mesmo entre pessoas e meios mecânicos utilizados. Então, a gente precisa entender que a comunicação envolve vários elementos que vão determinar, que são determinantes para que essa comunicação seja bem sucedida. Vamos aprender? A primeira delas, qual é? Emissor. Qual é o primeiro aí, gente? Emissor. E quem é o emissor? Emissor é aquele que transmite a mensagem. Por exemplo, eu agora estou na posição de emissor. Eu estou liberando uma mensagem sobre vocês, que são um grupo. Mas o emissor também poderia ser um grupo que estivesse discutindo algo, poderia ser uma instituição, poderia ser apenas uma pessoa, como está acontecendo agora. Então, o emissor é quem libera a mensagem, tá bom? O receptor é quem recebe a mensagem, que aqui no nosso caso, vocês agora são os receptores. Então, vamos lá? Relembrando, gente, emissor. Quem é o emissor? Emissor é quem manda a mensagem, quem libera a mensagem. Receptor é quem recebe a mensagem. Tudo bem? E nós temos a mensagem. E o que é a mensagem? Aqui na apostila diz, é o objeto da comunicação, é o texto em si, é constituída pelo conteúdo das informações, dos símbolos transmitidos, que pode ser de forma escrita ou de forma falada. Hoje aqui nós estamos apenas utilizando a forma falada e não a forma escrita. Tudo bem? Às vezes, quando eu coloco o texto aqui para vocês, nós estamos utilizando a forma escrita também. Mas hoje nós estamos utilizando apenas a forma falada, e você aí na sua casa, com a sua apostila, você pode utilizar também a forma escrita, lendo aí junto comigo. Tudo bem? O código. O que é o código, pessoal? O código nada mais é do que o conjunto de sinais formado de elementos e regras que permite o emissor transmitir sua mensagem. Então, a nossa língua, ela tem códigos, ela tem sinais que tem as regras aí da língua portuguesa que nos capacitam a fazer o quê? A transmitir uma mensagem. Tudo bem, gente? Então, uma vírgula colocada no ponto errado, no lugar errado, um ponto de interrogação ou de exclamação colocado de forma errada, muda totalmente o quê? O sentido da mensagem. Sim ou não? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque toda mensagem, ela precisa obedecer regras, porque os códigos colocados de maneira aleatória vão fazer com que a mensagem seja transmitida de maneira errada e também seja reconhecida, seja entendida de forma errada. Então, é importante que a gente tome cuidado com os sinais, com as regras do nosso código para que a mensagem seja compreendida. Tudo bem? E aí, na página 43, tem aqui uma outra terminologia chamada referente. O que é o referente? Vamos ler? É o contexto da mensagem, a situação a qual a mensagem se refere e envolve o emissor ou o receptor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, gente, porque a mensagem que a gente transmite, ela está inserida numa coisa que nós chamamos de contexto. Então, o contexto é a referência na qual aquela mensagem está inserida.
Então é muito importante que a gente entenda o contexto. Muita gente faz a interpretação do texto bíblico de maneira errada. Por quê? Porque não leva em consideração a referência. Vamos lá. Um exemplo clássico disso. Eis que estou à porta e bato. E a gente sempre utiliza esse texto para falar para quem? Para pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mas se nós formos olhar a referência do texto, o contexto do texto, não está falando para pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Na verdade, está falando de pessoas que deixaram Cristo do lado de fora da sua igreja. Ou seja, pessoas que se denominam cristãs, mas que não têm um relacionamento com Cristo e não se importam com aquilo que ele está tentando comunicar. Então, olha só, é uma interpretação errada. Obviamente que a gente utiliza e não há nenhum problema em utilizar da maneira que recorrente a gente ouve. Mas a gente for fazer aí uma interpretação ao pé da letra na mensagem, não é isso que está querendo dizer. Beleza? E a gente também tem aqui uma outra coisa que é o canal. O que é o canal, pessoal? Vamos lá? Olha aí, ó. O canal é o meio pelo qual a mensagem vai chegar ao receptor. Qual é o canal que nós estamos utilizando aqui? O Google Meet, ok? Então, qual é o canal que nós estamos utilizando? O Google Meet, né? Que eu também estou utilizando a minha voz para poder transmitir pelo Google Meet. Então, nós temos aqui vários canais, voz, estamos utilizando o Google Meet, ok? No caso da comunicação verbal. E a gente também pode utilizar outros canais. Quais são, pessoal? E-mail, cartas, imagens. Uma imagem também pode transmitir uma mensagem, tudo bem? Pode ser uma carta, tudo bem? Então, a gente pode utilizar aí vários canais. Acho que todo mundo entendeu, aqui não houve nenhuma dificuldade, né? E quais são as barreiras? As barreiras, pessoal, ou também pode ser o quê? Os ruídos na comunicação, as falhas na comunicação, ok? E a gente pode ter aí vários problemas na comunicação, porque a comunicação, gente, ela não envolve somente voz, ok? Ela envolve também, olha, a visão. Se eu fechar a câmera, isso também vai envolver. Por quê? Porque eu posso ter uma fala mais impositiva, mas como vocês não estão me vendo, vocês podem interpretar que eu estou brigando com vocês. Eu posso agora estar falando assim, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, e aí quando você me vê, ameniza a maneira como eu estou falando. Eu vou falar, olha, pessoal, e aí quando você olha para mim, você diz, olha, ele não está brigando. Ele tem uma fala impositiva, mas ele não está brigando. Então é muito importante que a gente elimine os ruídos, as barreiras na comunicação, ok? Por isso que é importante, quando você vai avaliar uma mensagem, que você retire também os ruídos. E aí diz aqui, ó, são ruídos ou falhas na comunicação que podem ser a falta de atenção do receptor, a má preparação em transmitir a mensagem do emissor, barulhos no ambiente ou ainda erros de português. Então, gente, obedecer às regras da nossa língua são extremamente importantes para que a gente possa receber a mensagem de forma correta. Tudo bem? Aqui na apostila, nós temos um exemplo bem interessante, que é a carta a Filemon, a carta de Paulo a Filemon. Tudo bem? Então, gente, quem é aqui o emissor? O emissor, quem é? Quem pode me dizer aí? Quem é o emissor aqui na carta a Filemon? Fala aí, gente. Fala comigo. Quem é o emissor? Paulo. Paulo, muito bem. Paulo é o emissor. Perfeito? Agora, quem é o receptor? Quem está recebendo lá.
pessoal lá Quem é que está recebendo? A carta foi direcionada para quem? para os Filipos lá, é Filipe, os Filipenses. Não. Para Ela quem? sendo direcionada para uma pessoa. Não é a carta de Paulo aos Filipenses, apesar de A carta vai ser Filemon. Não, a mensagem. Isso, apesar de Filemon fazer parte da igreja de Filipo, mas a carta está sendo direcionada para Filemon. Tem até um erro aí na apostila. Tem até um erro na apostila, tá, pessoal? Que tem que corrigir. Está aqui, receptor Onésimo. Onésimo não é o receptor. Onésimo faz parte do assunto da mensagem. Tudo bem? Então, ó, o emissor quem é? Paulo. Quem é o receptor? Filemon. Filemon. Isso. E a mensagem? A mensagem, gente, envolve um pedido de desculpas de Onésimo em relação a Filemon. Tudo bem? Então, qual é o contexto? O contexto da mensagem, a referência, o pedido de desculpas. O pedido de desculpas de quem? De Onésimo, que era servo, que era escravo de Filemon e tinha fugido. Tudo bem? Qual é o código? Qual é o código utilizado aqui? Carta. É uma carta que foi escrita com que código? A carta é o canal, mas foi escrito em que código? Qual é o código? Acho que eu tinha ido ao banheiro nessa hora. Foi o banheiro? Qual é o código, gente? O código são os sinais. Foi a língua grega, ok? O que nós estamos lendo na nossa Bíblia é apenas uma tradução, tudo bem? Que está no português, na nossa língua, para que a gente possa compreender. Mas a língua no original é o grego chamado grego koiné, tudo bem? O grego koiné. E aí o código, que são os sinais utilizados, qual foi? O grego koiné, tudo bem? E qual aí a referência? Eu já dei aí o bizu para vocês, que é a necessidade do perdão e aplicação de valores cristãos à realidade social, ok? E o canal foi uma carta. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui, gente? Sim ou não? Ok? Então vamos lá. Então vamos avançar aqui. Pessoal, uma outra coisa que é muito importante na prática da oratória é a expressão corporal. Tudo bem? A expressão corporal. Então, aqui nós temos algumas questões que são importantes para que a gente possa entender. Ó, primeiro, a gente não pode cruzar os braços na hora que está falando. Ok? Tudo bem? E nem fazer isso aqui, ó, ao ombro. Ao ombro, ó. Por quê? O ombro para cima mostra que você está tenso ou você está nervoso. Ó, relaxa. Vamos lá. Relaxa. Tá bom? Não pode cruzar os braços. Por quê? Porque você de braço cruzado, você está dizendo, eu estou fechado para o que você está me dizendo. Ok? Então mostra que você está numa posição defensiva, ok? Amém? Que você não está aberto, que você não está receptivo ao que a pessoa está dizendo. Então, quando alguém estiver falando com você, até numa situação de conflito, gente, não cruze os braços. Tudo bem? Segundo, contrair os ombros, que a gente já falou, né? Já viu que o pessoal fica assim, ó? Gente, graça e paz, eu quero dizer uma palavra. Não, ó, relaxa, ó, vamos melhorar essa postura. Tudo bem? Melhorar a postura, por quê? Porque contrair os braços fala de que você está inseguro. Amém? Seguro e é percebido pelos outros com muita facilidade. Então, gente, ó, amém? Se você estiver um pouco nervoso, o que você faz? Você segura o microfone com uma mão e a outra mão você segura o púlpito. Tudo bem?
Por quê? Porque você vai começar a apertar o púlpito. E não tem problema nenhum de apertar o púlpito. Mas você tem um lugar de tensão para você descarregar todo o nervosismo que você está. Tudo bem? Ou se você não estiver falando com o microfone, estiver falando com a mão livre, o que você faz? Você tenta se apoiar em algum lugar onde você não fique assim, ok? E você vai falar com naturalidade, apoiando, ó, a cara de plenitude, ó, cara de pleno, tudo bem? Se segura em algum lugar e você não permite com que as pessoas vejam que você está nervoso, tudo bem? Ó, não é também, gente, para você sentar de maneira largada, ok? Ok? E nem inapropriada. O que é maneira largada ou inapropriada? Sentar no chão ou sentar como se você estivesse na mesa de bar. O que é sentar como se estivesse na mesa de bar? Isso aqui, ó. Pessoal, graça e paz. Vou trazer uma palavra para vocês. Ó, a pose. Só falta cantar garçom. Garçom nessa mesa de bar. Gente, pelo amor de Deus, ok? Você vai trazer alguma palavra? Ó, ajeite sua postura. Não precisa ficar assim, ó. Não, ó. Coloca a mão sobre as pernas. Pessoal, quero trazer uma palavra para vocês. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Quero compartilhar uma palavra. Tudo bem? Não pega a caneta e fica apertando. Tac, 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 tac. Por quê, gente? Porque tira a atenção das pessoas. Tudo bem? Outra coisa, ó. Inclinar-se para frente demonstra interesse pelo assunto. Então, ó, quando você se senta assim, você está mostrando interesse pelo assunto. Tudo bem? Então, cuidado. Quando você se inclina para frente, você está mostrando interesse. Agora, quando eu me inclino para trás, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo quando eu me inclino para trás? Eu estou demonstrando que eu estou avaliando a pessoa que está falando. Tudo bem? Então, às vezes, você está sentado e você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque a pessoa que está ali na frente, ela está te vendo. E aí, se você está sentado para frente, você está interessado. Se você está sentado e colocou para trás, você está avaliando quem está falando. Tudo bem? Vamos lá, ó. Passar a mão no cabelo repetidamente. Meu Deus. Amém, pessoal? Olha, eu quero compartilhar aqui a palavra, e porque Deus tem falado muito no meu coração. Amém? Isso mostra, gente, nervosismo, insegurança. Para de passar a mão nesse cabelo, ok? Porque isso também, gente, tira a atenção das pessoas, né? Amém, pessoal? Ó, botando toda hora o cabelo para trás, ok? Ó, amém. Isso mostra insegurança no que se fala, tudo bem? E aí aqui, ó, expressão facial. Aí isso aí é comigo, ok? Por exemplo, quando alguém está falando, o que você precisa fazer? Sempre fazer uma cara boa. O que é uma cara boa? Ok? É uma cara, ó, né? Ó, de concordância. Se você não quer concordar, se você não está concordando, ó, cara boa. Amém? Agora, cuidado com isso aqui, ó. Ó a cara. Tem gente que consegue franzir bem a testa. Quando você franze a testa, o que você está fazendo, gente? Você está mostrando incredulidade ou dúvida no que está sendo falado. Então, ó aquela cara assim, ó. Entendeu? Toma cuidado com isso. Porque quando você vai franzir a testa, ou você faz aquela cara assim, ó, tá? A pessoa está te vendo. Não faça isso. Você vai deixar a pessoa apavorada. Se você tem uma dúvida, fale com a pessoa depois. Ó a cara boa. Tudo bem? Cara de nada. Tá bom? Tá bom? Sorrir, pessoal.
tá? Tem que ter cuidado com o sorriso, tá? Você pode estar assim, sorrir, e outra coisa é estar rindo quando a pessoa está falando. Ah, porque eu lembrei, não lembra de nada. Se você lembrou, não comenta na hora da palavra. Porque a pessoa que está ali falando, ela vai pensar que você está rindo dela. E isso vai causar um desconforto, ainda mais se ela estiver insegura. Tudo bem? Voz. Você não pode manter a voz sempre na mesma tonalidade. Graça e paz, irmãos. Eu tenho que trazer uma palavra que veio do coração de Deus. Deus tem muitas coisas. Tá vendo? O que é isso? Isso é um tom de voz monótono. Amém? O que é um tom de voz monótono? É aquela que não tem muita variação. E você fala e vai dando sono na pessoa. Não. Você tem que manter um tom de voz que, aumente, diminua. Aumente, diminua. Para quê? Isso vai chamando atenção. A pessoa só consegue prestar atenção em você, gente, só durante 40 minutos. Então você imagine 40 minutos você falando dessa maneira. Porque Deus... E, gente, tem que melhorar, Amém, irmãos? Sim ou não? Ok? Porque se você falar dessa maneira, será muito monótono. E as pessoas vão começar a perder o interesse. Ok? Então você vai falar, treina no espelho. Ok? Então, de volta e meia, você tem que fazer alguma coisa para que as pessoas despertem. Repetir muitas vezes, repita comigo. Tem gente que não gosta, tá bom? Repete comigo. Diga comigo, eu. Ou catuca o irmão do lado. Tem gente que não gosta muito disso, tudo bem? Mas é uma maneira também de você despertar a pessoa, despertar a atenção dela, tudo bem? Então, a sua voz, tem que abrir a boca, mas não pode abrir muito a boca, porque senão você começa a chamar a atenção. Mas você tem que ter uma boa embocadura, ok? Então, eu falar, pessoal, está todo mundo me escutando? Ok? Então, a pessoa precisa estar ouvindo você, mas ela precisa também entender quando você fala, mas não pode ser exagerado, porque sendo exagerado, a pessoa começa a perder a atenção e ficar rindo do que você está fazendo, porque fica muito engraçado. Tudo bem? Então, você precisa ter uma boa embocadura, ser expressivo, expresse, fale, ok? Se você se sente muito desconfortável, comece orando. Irmãos, eu gostaria de orar mais uma vez, para você falar e liberar a atenção. Tudo bem? Aqui diz aqui, cabeça. Tudo bem? A sua cabeça não pode ser assim, porque mostra muita altivez, e nem pode ser, assim. Tudo bem? Porque mostra baixa autoestima, mostra complexo de inferioridade, Então, o que você tem que fazer, Ela precisa estar numa boa altura e não pode estar assim. Você já viu algumas pessoas que falam, e elas falam com você olhando de cima? O que isso mostra? Isso mostra altivez. Ela mostra, arrogância. E aí tem gente que não gosta, porque a pessoa, ela precisa se identificar com você. Tudo bem? Então, vamos ler aqui, Ok? Gente, só voltando aqui na voz, rapidinho, olha só. A voz, ela não pode ser nem muito acelerada, nem muito devagar. Tudo bem? Use um tom de voz constante, mas sempre fazendo esses momentos de modulação, de variação, tá bom? Para que a pessoa não fique desinteressada nem entediada, tá bom? Deixa eu ver aqui, a cabeça, né?
o ideal é sempre manter a cabeça numa linha traçada de visão, direcionando os olhos para a esquerda e para a direita. Então, gente, sempre, manter o contato visual, mas manter o contato visual, gente, não é encarar a pessoa. Tudo bem? Porque encarar, ou você está paquerando, ou você deixa a pessoa desconfortável. Então, gente, manter o olhar é você olhar e, desfoca. Olha e desfoca. E se você estiver falando, você tem que olhar para todo mundo. Sempre olhando para todo mundo. Tudo bem? Então, não foca num lugar só, porque isso mostra que você está nervoso. Então, de vez em quando, foca numa pessoa que te dá segurança, depois foca numa outra. Depois foca, sempre movimentando a cabeça. Tudo bem? Tá bom? Não é movimentando a cabeça toda hora assim, não. É movimentando a cabeça com calma. Amém, pessoal? Tá todo mundo entendendo? Ok? Vamos lá. Tudo bem? Mãos. Tomem cuidado com as mãos. Para você não tirar a atenção da pessoa. A pessoa precisa ver o seu rosto. Tudo bem? E não as suas mãos. Amém. Glória a Deus. Então você vai usando tantas mãos que a pessoa perde a atenção. Então segura um pouco essa mão. Mas também você pode utilizá-la. É importante, mas não gesticule demais. Tudo bem? Olhar. Aí tem um olhar aqui, Olhar muito à volta. Tudo bem? Então, olhar muito à volta, gente, demonstra ansiedade ou desinteresse do assunto. Isso é quando você está ouvindo. Tá bom? Então, por exemplo, você viu quando você está dando aula ou falando que a pessoa fica assim, Amém? Isso é falta de respeito, pessoal. Não faça isso. Quando uma pessoa estiver falando ou estiver dando aula, olhe para ela o tempo todo. Tome cuidado para não ficar encarando a pessoa. Tudo bem? Mas preste atenção. Olhe um pouco para baixo. Olhe para a pessoa. Ok? Tá bom? Então, olhar muito à volta mostra desinteresse, mostra que tá perdendo o foco. Esfregar os olhos mostra que você está de paciência cheia daquilo. Toma cuidado, porque às vezes a pessoa está começando. Você tem que encorajar e não ser um instrumento de desestímulo para a pessoa. Ó a tua cara para a pessoa. Amém? Então, mostra interesse. Amém. Que bom, né? Evitar o contato visual em demasia, que é encarar a pessoa. Tudo bem? Tá bom? E pessoas que evitam o contato visual podem mostrar mentira, ser uma pessoa dissimulada, que esconde as coisas, ou uma pessoa que é tímida, ou está insegura, ou a pessoa é autista. Tudo bem? Porque o autista ele tem dificuldade de olhar nos olhos. Tudo bem? A gente chama isso de olhar fugidio. Também? É um olhar que foge. Tudo bem? Então, o olhar, se você não é autista, você precisa olhar para as pessoas, ter esse contato visual, para que a pessoa não ache que você está mentindo para ela, ou você seja uma pessoa dissimulada, ou uma pessoa insegura. Tudo bem? E aí, o contato visual é importante para você mostrar interesse por aquilo que está sendo falado. Tudo bem, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Ok? Movimento, tá? Movimento. É muito importante que você se movimente, mas não se movimente demais. Tudo bem? Não fique se movimentando demais. Eu faço isso, tá? Eu não preciso nem falar isso para vocês, que às vezes eu me movimento demais e eu preciso tomar cuidado com isso. Então, tome cuidado com o excesso de movimento. O que não deve ser feito nos movimentos? Primeiro, manter uma postura rígida. Graça e paz, irmãos.
Eu quero agradecer a vocês. Não, ó, nada muito rígido. Tudo bem? Virar e direcionar-se apenas para uma parte do auditório. Amém? Você foca uma pessoa e fica só falando em direção a ela. Tem que focar em todas as partes. Então tem que virar. Tudo bem? Ó, virar e falar com todo mundo. Fala um pouquinho o que está na sua frente. Fala um pouquinho o que tem na sua esquerda. Fala um pouquinho o que está na sua direita. Tudo bem? Ficar balançando para frente ou para trás. Ó, irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui. Eu quero dizer para os irmãos que é muito bom a gente estar em família. A pessoa fica assim, ó, junto contigo. Amém? Ou para frente ou para trás. Pelo amor de Deus, evitem isso. Tá bom? Esse movimento chamado movimento pêndulo. Ok? E o que deve ser feito? Tronco ereto, boa postura, cuidado com os ombros, não deixar o ombro demais, ó, nem ombro muito assim, o ombro, ó, bem bonitinho, amém? Tentar agir com naturalidade, como eu estou falando aqui com vocês, tentar agir com naturalidade. Eu sei que às vezes é difícil quando a gente está nervoso, por isso que é importante a gente praticar, a gente não correr das oportunidades, ok? Girar o corpo e a cabeça na direção em que se quer olhar, ok? Então, a cabeça e o corpo, ó, giram juntos. Tudo bem? Ó, tudo bem? Não é assim, tá? É girar ó, o corpo e a cabeça juntos. Tudo bem? E andar com naturalidade e olhar para as pessoas enquanto se fala. Tudo bem? Então, a gente olha com naturalidade e sempre vai falar com as pessoas, também andar com naturalidade. Tudo bem, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para se fazer? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Vamos aí dar continuidade à nossa aula. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Vamos lá. Pessoal, a gente vai falar agora sobre como fazer uma palavra, né? Ou são chamadas de técnicas de homilética. Claro que é algo bem básico, ok? Algo bem simples, só para dar uma noção para vocês. Mas a gente aqui vai falar um pouquinho, por quê? Porque muitas vezes a gente é convidado para trazer uma palavra, ainda que seja uma palavra pequena, uma reflexão, e às vezes a gente não sabe como fazer isso. A gente fica com dúvida, né? Ah, eu preciso, como é que se faz? E aí a gente vai falar aqui sobre três tipos de sermão que você pode fazer, tá? O primeiro deles é o temático, o segundo é o expositivo e o terceiro, ele é o textual. Tá bom? Tá? E, na verdade, aqui tem até um quarto, que é o biográfico ou narrativo. Então, vamos lá? Desculpe. Vamos falar sobre 4. Temático ou tópicos, expositivo, textual e o biográfico ou narrativo. Tá bom? Tudo isso está na apostila, está tudo aí direitinho para vocês, tá bom? Quem não tem a apostila, pode adquirir junto com a Renata na secretaria, tá bom? E vamos aqui, vamos trabalhar aqui. Queridos, o mais utilizado pela maioria das pessoas, né, que não tem prática de pregação, é o temático, ou também o chamado de tópicos. Por quê? Porque o temático ou em tópicos é aquela pregação que você utiliza um tema e você pega versículos na Bíblia que não necessariamente estão dizendo aquilo que você está se referindo, mas eles de alguma forma são uma base
para afirmar o seu tema. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui na apostila tem o tema Guiados pelo Espírito Santo. Então você fala, olha, o que a Bíblia diz sobre ser guiado pelo Espírito Santo, tá? Então você vai utilizar versículos de vários lugares para embasar aquilo que você vai estar dizendo, tudo bem? Então, por exemplo, acontece muito em casamento, né? Quando alguém vai trazer uma mensagem no casamento, uma só carne. Como ser uma só carne? 10 passos para ser uma só carne. Então, a pessoa utiliza vários versículos para poder falar sobre aquele tema, tá bom? O que você tem que tomar cuidado é você não pegar um versículo que fuja demais do seu contexto. E aí você utiliza um versículo que muitas vezes está forçando uma barra, porque quem conhece o versículo, conhece o seu contexto, conhece o texto, sabe que não tem nada a ver do que você está tentando dizer. Tudo bem? Então, gente, o cuidado que você tem que ter quando você vai fazer uma pregação de tópicos ou uma pregação temática é para você não trazer versículos que fujam muito do contexto. Tudo bem? Tá bom? Então, a gente tomar cuidado com isso. Esse é o tipo de pregação mais utilizada, que é a pregação temática ou em tópicos, tá? A pregação expositiva. Vou até ler aqui para você poder entender. Por quê? Porque muitas vezes ela se confunde com a pregação textual. Tudo bem? A pregação expositiva, gente, ela tem como finalidade utilizar vários textos, mas você vai ter um aprofundamento maior naqueles textos. Tudo bem? Então você vai utilizar 2 ou 3 textos, mas você vai explorá-los com mais profundidade. E você vai trazer exatamente o contexto daquele texto. Então, uma pregação expositiva. Você vai expor o texto de acordo com o seu contexto, mas você vai utilizar vários. Que é diferente da pregação textual, que você vai utilizar um texto apenas e você vai trabalhar minuciosamente cada parte daquele texto. Tudo bem? Então, a expositiva, ela utiliza vários textos, mas você trabalha bem o contexto e cada um dos versículos, e a textual você vai trabalhar apenas um texto. Tá bom? Você vai trazer uma imersão naquele texto, tá? Muitas vezes o expositivo ele tem como propósito trabalhar uma doutrina, ok? Onde vários textos eles vão ser explorados de maneira profunda para o entendimento de uma doutrina. Tudo bem? Que não é a mesma coisa do temático. Que o temático, você vai pegar coisas ali, textos que falam sobre aquele assunto, mas não necessariamente trazem profundidade sobre ele. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o expositivo, tem aqui, ó, o sermão expositivo, ele visa expor, como o nome já diz, uma verdade bíblica com base, principalmente, na exegese do texto. O que é a exegese, gente? A exegese é o estudo aprofundado daquele texto, levando em consideração o contexto, e aí você vai ter que estudar contexto histórico, o que estava acontecendo, para quem estava sendo direcionado aquele texto, tem que levar em consideração todas essas questões. Que o texto, que o sermão, a pregação,
temática, não leve em consideração. Tudo bem? Então, se você vai utilizar, você não pode utilizar também muitos textos, porque senão você acaba tendo que explicar muita coisa, tá bom? Mas uma pregação expositiva, um sermão expositivo, ele precisa ter um aprofundamento maior, tudo bem? Então, você vai falar um pouquinho sobre o contexto. Olha, Paulo, quando estava falando sobre isso, ele estava levando em consideração a questão dos coríntios que estavam vivendo isso, estavam vivendo aquilo, entendeu? Então, por exemplo, quando você vai falar sobre não cortar o cabelo ou cortar o cabelo, você vai rebater esse tipo de doutrina. Olha, irmãos, vamos falar aqui sobre cortar o cabelo. É pecado ou não é? Então, qual é o tipo de pregação que você vai utilizar? Você vai utilizar uma pregação textual, ok? Porque você vai colocar aquele texto que fala sobre a questão da mulher não poder cortar o cabelo, e aí você vai trazer um entendimento do porquê pode-se cortar o cabelo, quando aparentemente na Bíblia diz que não pode cortar. Mas aí você tem que explicar o contexto. Tudo bem? E aí, por exemplo, quando você vai falar sobre santidade, ok? Santidade, aí você vai utilizar um sermão expositivo, porque aí você vai pegar cada texto que fala sobre santidade, claro que você não vai utilizar muitos, de 2 a 3, para poder explicar qual é o entendimento sobre santidade de acordo com aquele contexto. Tudo bem? Tá bom? Então, o expositivo, você vai trabalhar um ou mais tempos, sempre fazendo a exegese, o aprofundamento do texto. Tudo bem? E o textual, você vai trabalhar o quê? Um texto com mais profundidade, mas você vai trabalhar aquele texto. Olha, irmãos, vou trazer uma pregação aqui sobre o filho pródigo. Então, você vai trabalhar o texto do filho pródigo ou Lucas 15 de uma maneira muito mais aprofundada, mas você vai trabalhar só aquele texto. Tudo bem? Para trazer um entendimento. E aí, o que é um sermão biográfico ou narrativo? Um sermão biográfico narrativo é quando ele envolve um testemunho, quando ele envolve fatos que não necessariamente estejam na Bíblia. Tudo bem? Então, por exemplo, você vai falar de um milagre que aconteceu, de algo poderoso que aconteceu na sua vida. É um sermão biográfico ou narrativo, onde você vai utilizar textos bíblicos para poder fundamentar aquele milagre que aconteceu na sua vida. Ou você vai trazer, por exemplo, algo que aconteceu em um determinado avivamento, porque no avivamento, no país de Gales, aconteceu isso, e isso está em concordância quando a palavra de Deus diz isso e aquilo. Entendeu? Mas é um tipo de sermão que está associado com o quê, gente? Com um fato ou com um testemunho da sua vida. Tudo bem, gente? Sim ou não? Tome cuidado para que você, quando for contar um testemunho e utilizar um texto bíblico, você também não force o texto. Tudo bem? Porque às vezes a gente força o texto. O texto não quer dizer nada daquilo. A gente pega porque ele é bonitinho. E aí, gente, cuidado para você não fazer isso. Tá bom? E aí, ó, tem exemplos aqui, por exemplo, de sermões textuais, né? O exemplo aqui, João 3,16, onde nós vamos falar sobre o amor de Deus, que é o amor doador, é o amor que se sacrifica, é o amor que é eterno, é o amor que é universal, é o amor que é incondicional. Tudo bem? Tá bom? Então, a gente tem aí um exemplo de uma pregação textual, onde vai utilizar um texto apenas. Tá? E aí, como que eu monto o meu sermão? A primeira coisa que você precisa
é escolher o tipo de sermão que você quer utilizar. Qual é o tipo de sermão que eu quero utilizar aqui na minha pregação? E aí eu tenho que escolher, até para que eu possa saber trabalhar. Tudo bem? E aí, depois que você escolhe o tipo de sermão, você vai ter que bolar um tema. Qual é o tema que eu quero utilizar? Tudo bem? E o tema tem que estar de acordo com o tipo de sermão que você vai utilizar. Beleza? E aí ele tem que ter um título, ele tem que ter um tema, tudo bem? E aí o tema ele pode ser, o título ele pode ser interrogativo, bem? Por exemplo, que tipo de cristão eu tenho sido? Que tipo de filho eu sou? É uma interrogação. É uma pergunta aonde você vai levar a pessoa a se questionar, a se avaliar, e você vai trazer ali características que possam responder à pergunta daquela pessoa que ela está se fazendo. Ok? Pode ser um título imperativo. Ide. Ide é um verbo que está numa condição imperativa. É uma ordem. Ok? Tem também o enfático. O enfático, geralmente, só uma palavra que enfatize. Por exemplo, assuntos: fé, morte, vida eterna. Tudo bem? Então, são textos que vão ali, vão trabalhar somente sobre aquela temática, mas eles são enfáticos. Tudo bem? E toda pregação precisa ter introdução, ok? O corpo do sermão, que é o desenvolvimento, e a finalização, que é o encerramento. E como é que eu faço a introdução? Vamos ler? Se você tem aí a apostila, ok? A introdução, gente, ela é engraçada porque ela tem que começar pelo começo. Ok? Mas como é que é a introdução? A introdução, ela tem que dar a entender às pessoas o que você quer comunicar a elas. Então, tem aqui dizendo, ó, a introdução não é o tema propriamente dito, mas é algo que tenha relação com o tema e que chame a atenção do ouvinte. Algo que o deixe com vontade de ouvir mais do que vai ser falado. Então, por exemplo, você pode utilizar um fato histórico, você pode utilizar um testemunho de algo que aconteceu e que vai fazer com que essa pessoa fale, caramba, eu preciso entender mais sobre esse assunto. Eu preciso compreender mais sobre essa temática. E aí, no corpo, no desenvolvimento, você vai trabalhar todo aquele assunto que você quer trazer. Então, preste atenção, a introdução, ela precisa ser breve e interessante. Ok? Pode ser um testemunho, uma história, uma frase que chame atenção. Pode ser uma frase, não precisa ser algo longo, né? Pode ser uma ilustração. Quem aí conhece o pastor João Ribe Palharim? Lembra? O João Ribe Palharim, ele utiliza muitas ilustrações, às vezes até grandes demais, né? Mas ilustrações, mas ele tem aquela voz, né? Que geram toda aquela narração. Então pode ser também, né? Algo que deixa as pessoas com vontade de continuar ouvindo sobre o tema. Tudo bem? E é também um momento oportuno para quebrar o gelo, né? Pergunte para o seu irmão, será que você conhece mesmo a Deus? É esse momento, tá? Tem que mostrar o rumo do tema, tem que estar dentro do tema, tem que direcionar as pessoas para o tema, não pode contar algo aleatório, ao dizer assim, mas por que ele contou isso? Isso não tem nada a ver com o que vai ser falado agora, entende?
Então é importante que você fale, né, na introdução alguma coisa, mas que tenha a ver com o tema e não seja algo aleatório, tá? Não prometa demais. Olha, irmãos, a palavra que Deus me deu vai te impactar. Não fale isso. Por quê? Se você talvez seja muito tremendo para você, mas não vai ser tremendo para o outro. E o outro fala assim: caramba, que pregação é essa, meu Deus? A pessoa falou, não vi nada de tremendo. Então tome cuidado para você não prometer demais. Irmãos, quero compartilhar uma palavra com vocês que abençoou meu coração e, de alguma forma, também vai abençoar o seu. Tudo bem? Se a pessoa disser, uau, caramba, que palavra gloriosa. Amém. Mas não fique aquela coisa, não, porque a palavra, irmãos, foi algo tremendo. Eu chorei 2 dias e 2 noites sem parar. E olha, eu fiquei pensando, Senhor, como que eu ia trazer essa palavra? Como, Senhor, que eu ia trazer? E eu, não faça isso, que vai gerando expectativa, gerando expectativa. E se você não souber comunicar, a pessoa vai dizer, por favor, nos faça um favor, nunca mais pregue. Por quê? Porque você gerou expectativa demais. Então, diga, irmãos, é uma palavra que tem falado muito, tem transformado o meu coração, e eu peço ao Espírito Santo que, de alguma forma, ela sirva para abençoar e transformar também o seu. Tá tudo beleza? Amém? Talvez sirva, talvez não, e tá tudo certo. Amém? Nunca diga, meu Pai do céu, eu tô nervoso, irmão. Ó como é que eu tô, ó, tô nervoso. Ou aquela coisa assim, ó, eu nem me preparei direito. Jesus. Gente, acabou. Ainda que a tua palavra seja boa, a pessoa nem vai desfrutar. Por que ela não vai desfrutar? Porque você já acabou com a tua pregação. Entendeu? Então, por mais que você, sabe, tenha ficado nervoso, tenha ficado isso, aquilo, você diz, irmãos, é a palavra que eu tenho, tá? E eu peço que o Espírito Santo me ajude. Não diga nada. Se a palavra for boa, tu diz assim, irmãos, a palavra abençoa a sua vida. Se o pessoal disser amém, tu fala assim, irmãos, eu estava nervoso pra caramba no final, né? Mas glória a Deus, Deus é bom, Deus fez, Ele sempre que faz, sempre tem que depender dele, mas não faça isso no início, porque senão gera um desinteresse das pessoas e as pessoas começam até a se levantar e ir embora, tá bom? Então tome cuidado com isso, tá? E o momento da introdução tem que ter aí em base 5 minutos. 5 minutos no máximo. Tudo bem? E aí, o corpo do sermão é aquilo que você vai desenvolver. Seja textual, seja expositivo, seja temático, é aquilo que você vai desenvolver. E o encerramento? O encerramento, irmãos, é aquilo que você quer comunicar. Irmãos, a partir de tudo que nós lemos aqui, a única certeza que eu tenho no meu coração é que Deus quer fazer isso, que Deus... Aí você faz aquele resumo da sua pregação. É resumo de tudo que você quis comunicar. Então, irmãos, o que eu quis comunicar é que Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer trabalhar daquela maneira, Deus quer nos conduzir a esse entendimento de que já somos santos, e o nosso relacionamento com Ele vai nos fazer a cada dia manifestar santidade. Ok? E aí, deixa eu te falar uma coisa. Agora, a prática. Gente, não entrega o microfone sem fazer apelo. Tem muita gente que diz assim, eu não sei fazer apelo. Quem conta aqui? Né? Alguém me salve! Alguém me salve aqui, pegar o microfone. Não faça isso. Irmãos, como é que faz o apelo? Você vai ver aonde que Deus trabalhou no seu sermão. Deus falou de cura. Deus falou sobre entrega. E Deus vai falar, irmãos, olha, essa palavra talvez tenha tocado você como me tocou. E eu sou uma pessoa que muitas vezes me senti incapaz de viver tudo isso que eu preguei. Mas Deus me encorajou. E eu disse para ele, Senhor, eu me rendo. Se você hoje se encontra da mesma maneira que eu me encontrava,
Se você hoje sentir a mesma maneira, da mesma maneira que eu me sentia, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Por que é muito importante que você faça o apelo? Porque você está com a palavra. Você está com a unção. Então é importante que você chame as pessoas, porque Deus liberou sobre a sua vida uma unção e Deus quer que você toque essas pessoas com essa unção. Amém? Então não passa o cajado para outro, irmão. É igual quando Deus te revela algo e você pede para o outro lá orar. Não! Se Deus quisesse liberar para o outro, eu tinha revelado para o outro. Se Deus liberou para você, irmãos, Deus falou isso comigo e eu quero orar por você. É simples. As pessoas vão lá na frente, você vai orar. Senhor, talvez muitas pessoas aqui sentiram da maneira que eu me sentia, mas hoje eu quero declarar o que a tua palavra diz. Hoje o Senhor me deu uma palavra de que as pessoas vão ter suas mentes renovadas e eu declaro isso sobre a vida delas em nome de Jesus. Amém? E as pessoas vão ser tocadas, vão ser abençoadas, você vai poder impor as mãos, colocar a mão no coração. Faça isso. Não entregue o microfone. Não se sinta incapaz. A minha oração hoje é para que você receba essa capacitação do Espírito. Que você, em fé, você avance nisso. Para que você não alimente mais incapacidade na sua vida. Você não é uma pessoa incapaz, você tem o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus habita hoje dentro de você e ele quer te mover, ele quer te dar palavra, ele quer te dar unção, ele quer te dar direções, mas você precisa se permitir. Para de ficar alimentando, para de ficar dizendo que você não pode, que você não consegue. Com certeza, no início, quando a gente faz, é difícil, gente. Para de ficar se comparando com pessoas que já pregam há muito tempo. Ah, mas eu não sou igual fulano. É claro que você não é igual fulano. Você não passou pelos mesmos processos que fulano passou. Você não foi desenvolvido da mesma maneira que fulano desenvolveu. Eu tenho a certeza que a primeira pregação de fulano foi horrível. E eu sempre digo isso. A sua pregação, a primeira, sempre será horrível. E por que ela sempre será horrível? Porque você tem uma mania de ficar se comparando com gente que já está na estrada há 200 anos. Gente, não tem como. Amém? Andar de bicicleta. Quem aqui andou de bicicleta sem ter caído? Tenho certeza que ninguém aqui. Não tem como. Agora, como é que você pegou o hábito? Como que você pegou aí a agilidade, a destreza? Exercitando, não desistindo, não desista, não desista. Vai, o Espírito Santo está te capacitando, ele está falando no seu coração e ele vai fazer infinitamente mais. Basta que você não recue. Se seu líder, sua líder disser, olha, você vai trazer a palavra, amém, eu vou buscar Deus, eu vou buscar o Espírito Santo e não vou mais ficar me escondendo. Espírito Santo, meu líder me chamou para dar a palavra, eu não me sinto capaz, mas eu aceito e eu peço, Espírito Santo, gera uma palavra no meu coração. E aí você pega, começa a escrever a palavra, né? Tentando fazer uma introduçãozinha, tentando fazer um desenvolvimento, encerramento, manda para o teu líder, me dá um retorno, é isso que eu tenho falado, o que eu posso melhorar, o que eu posso crescer, o que eu posso fazer para poder crescer. E aí, gente, nós vamos começar a desenvolver. Talvez você nunca se torne um grande pregador, mas com certeza você é alguém que está habilitado para liderar uma célula e para começar a liberar a palavra sobre a vida de outras pessoas. Amém, pessoal? Amém? Então não fuja, não tenha medo. Deus tem chamado você para avançar, para crescer, mas você precisa parar de alimentar incapacidade. Presta atenção nisso. Tudo que você começar a dizer, não posso, não consigo, o seu cérebro já começa a trabalhar. Opa, você não pode. Opa, você não consegue. Quando você diz, eu posso, porque o Espírito Santo vai me capacitar. Tenho capacidade natural? Ainda não.
mas eu vou começar a crescer nisso. Amém? Talvez o seu chamado nem envolva você ser um grande pregador, mas pelo menos dá uma palavra, né? Às vezes você é convidado para ir no enterro, dá uma palavra ali naquele momento. Gente, eu sou uma pessoa péssima. A prometida Sueli sabe disso, sempre digo isso. Eu sou péssimo com o negócio de enterro, gente. Eu nunca sei o que falar. Eu pergunto, para você ver, eu pergunto para a pessoa, como é que você está? Como é que uma pessoa está no enterro, gente? Estou feliz. Aí eu falo, Jesus, me ajuda. Mas eu peço ao Espírito Santo, me dá uma palavra, me ajude, né? E aí eu trago ali uma palavra breve para abençoar o coração das pessoas, encorajar e orar para as pessoas. Tudo bem? Mas eu conheço gente que fala enterro, gente, que chega a dar gosto, fala até alegria no enterro. Fala assim, meu Deus, como é que eu queria ter essa habilidade? Por quê, gente? Cada um no seu chamado. A gente não precisa ser bom em tudo. A gente só precisa estar disponível para ser usado pelo Senhor. Amém, gente? Não se compare a ninguém. Você é original. Né, profetisa? Profetisa Sueli que diz isso. A gente é original. A gente não precisa ficar se comparando a ninguém. Claro que a gente tem aí os nossos modelos, a gente tem as nossas referências, a gente quer crescer, se desenvolver. É óbvio que é muito bom que você sempre tente buscar, aperfeiçoar. Poxa, eu queria falar como fulano, mas não queira ser fulano, porque você já é original, porque Deus te fez assim, e ponto final. Amém, gente? Tudo bem? Então, às vezes, a gente fica sempre buscando ser o outro e a gente esquece de ser a gente mesmo. Amém? De desfrutar das peculiaridades, das coisas maravilhosas que você tem. Amém? Então, seja você, tá bom? Estude, esmere-se, né? Eu tenho visto isso. As pessoas lá no curso de turismo, elas dizem assim, Valmer, você é inteligente. Não, eu falei, não, todos nós somos inteligentes. O que eu faço é apenas me esforçar para aquilo que eu tenho capacidade, para aquilo que eu me acho incapaz. Ok? Tem um professor meu, gente, que assim, ele lembra de nome de todo mundo, de data. Eu não lembro essas coisas. Eu lembro uma data aqui, eu lembro uma data ali, mas ele sabe assim, nome assim, de várias pessoas. Eu não consigo fazer isso. Mas eu estou olhando para ele e falo, cara, eu queria ser como fulano. E eu me esforço para chegar. Mas eu sei que eu sou Valmer e eu preciso ser o Valmer e ponto final. Joia, pessoal? Sim ou não? Então, hoje, nós estamos finalizando a nossa primeira matéria, liderança. Ok? Glória a Deus. Amém? E olha, entendendo que todos nós fomos chamados para ser líderes. Líderes, às vezes, da nossa casa, líderes de pequenos grupos, líderes de um grupo de pessoas, não importa. Você foi chamado para ser líder. Por que você foi chamado para ser líder? Porque Jesus é líder. Porque o nosso Deus é líder. E todos nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E nós não vamos nos inferiorizar, nós não vamos minimizar o que o nosso Deus nos chamou para ser e fazer. Pelo contrário, nós vamos crer e confiar que Ele nos capacita, além daquilo que podemos ou conseguimos ser. Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, gente? Glória a Jesus por isso. Você recebe essa palavra na tua vida? Vamos orar. Eu peço que você, aí antes da oração, coloque o seu nomezinho bonitinho aí, para a gente já registrar a sua presença. Quero agradecer a todos que estiveram aqui durante todo esse tempo. Concluímos uma matéria. Obrigado. Obrigado por todo mundo que está reciclando, por todo mundo aí que não precisa estar, mas está só para poder falar, Senhor, às vezes tem alguma coisa nova, eu tenho que estar me alinhando. Obrigado, obrigado a você. Você é uma bênção. Obrigado. A gente não está aqui para ensinar
nada que talvez você não conheça. Nós estamos aqui para poder cooperar e, às vezes, ratificar o que você já conhece. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça, obrigado porque nós estamos aprendendo em liderança a não mais caminhar na carne, mas aprender a caminhar no Espírito. E isso, Senhor, não acontece de uma hora para outra. Isso é algo que a gente precisa aprender dia após dia. Que o Senhor esteja nos capacitando de uma forma sobrenatural, que aprendamos a depender de Ti, a caminhar em fé. E fé, Senhor, não é apenas acreditar que o Senhor pode fazer, mas é nos dia a dia aceitar os desafios e dizer, Senhor, aquilo que eu acredito é aquilo que eu quero como revelação. Eu quero depender de Ti. Eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude a cada dia a caminhar no Espírito, a crescer, a avançar. Em nome de Jesus. Se existe alguém aqui, Senhor, com complexo de inferioridade, nós declaramos falência agora, porque quem está em Cristo não é inferior em nada. Quem está em Cristo está sendo capacitado a avançar e a crescer e a romper, em nome de Jesus. Se alguém recebeu, Senhor, alguma palavra contrário a tudo aquilo que o Senhor tem dito, que essas palavras sejam aniquiladas, sejam canceladas. Em nome de Jesus, nós estamos em Cristo. E aqueles que estão em Cristo estão sendo capacitados dia após dia, de glória em glória, a fazerem a vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que tem acreditado no Recicla CBL. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que têm se esmerado para avançarem, para crescerem. E nós pedimos agora, em nome de Jesus, que a Tua voz seja cada dia ratificada dentro de nós. E toda palavra do diabo seja retificada, seja corrigida em nome de Jesus. Para quê? Para que a Tua palavra seja a única que prevaleça sobre nós. Em nome de Jesus. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração. E a palavra, gente, não é só a palavra escrita, mas é a palavra revelada. O que Deus liberou sobre você, o que Deus falou sobre você, que essa palavra você guarda escondido no teu coração. E o diabo se roa agora de raiva, porque Deus tem feito infinitamente mais. No nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Amém? Mais uma vez, aqui eu quero agradecer, quero registrar a minha gratidão ao meu sogro, que está ajudando a gente aqui de uma maneira sobrenatural. Meu sogro tem gravado, tem ajudado aí nas gravações, tá? Quero registrar aqui a minha gratidão a ele, em nome de Jesus. Tá bom? Beijo, meu povo. Deus abençoe, uma boa noite. Semana que vem, mais uma lição de família. Não perca. Vai ser uma bênção. Tchau, tchau. Graças a Deus, família. Podem sair daí que eu vou salvar aqui.